Salve, salve galerinha do canal The Santos, vamos aí para mais uma videoaula. Hoje o nosso assunto é campo magnético, é isso aí galerinha. Só no canal The Santos você consegue aprender física de maneira bem divertida. Você que não é inscrito no canal The Santos, se inscreva no canal The Santos, ative o sininho aí para ficar atento aí às próximas notificações, tá certo? Galerinha, vamos dar uma força aí pro professor The Santos, tá bom? Deixando o seu like, compartilhando o canal The Santos aí, tá bom galera? Então, sem mais delongas, vamos aí para nossa videoaula de hoje. Então, logo no início você consegue observar uma imagem bem bonita, né? Isso aqui são os raios cósmicos da Terra atingindo o campo magnético da Terra. É isso aí. E aqui nós vemos o nosso cineasta, o Magneto aí do filme X-Men, magnetizando aí algumas esferas, tá certo, galera? Então são exemplos bem simples e clássicos aí de campo magnético. Então aqui nós vamos definir o que é um campo magnético, tá certo, galera? Vamos entender aí quais são os princípios do campo magnético. Então, continuando aí, veja só, galera. Aqui é algum exemplo, tá, de alguns animais que conseguem se movimentar ou se alimentar usando aí as linhas do campo magnético terrestre. Como por exemplo aí nós temos a tartaruga, que uma vez na sua vida ela volta ao mesmo lugar onde ela nasceu para poder desovar, tá certo? E isso ela faz de acordo aí com as linhas do campo magnético, essa trajetória do seu percurso, tá bom? Também o morcego ele consegue se alimentar, certo? Utilizando aí campo magnético, tá bom? E também alguns pombos eles conseguem também se movimentar, ou seja, migrar de uma região para outra utilizando aí as linhas do campo magnético terrestre. É isso aí, galera. Então, alguns animais aí super e mega inteligentes, tá bom, pessoal? Então, hoje você também vai ficar super mega inteligente aí com a nossa aula sobre campo magnético. Então, vamos lá para a definição de campo magnético. Pessoal, vamos imaginar essa situação aqui, tá certo? Onde você tem um ímã ou o famoso azogue, tá certo? E próximo aqui do azogue você tem umas limalhas de ferro. Veja que ela adquiriu um comportamento de tipo uniforme. Então beleza, então o que seria o campo magnético? Na região do espaço na qual o ímã manifesta a sua ação, dizemos que existe o campo magnético. Exatamente, é uma região onde o ímã exerce aí sua ação, tá certo, pessoal? Essas linhas aqui nós podemos representar dessa forma aqui, pessoal, não paralela, mas nós podemos representar como retos, tá certo, pessoal? O campo magnético ele também é definido pela letra B, ou seja, um vetor. O que seria um vetor? O vetor é uma grandeza que tem um modo, um sentido e uma direção, tá certo, pessoal? Nesse exemplo aqui, tá? Como nós podemos representar linhas do campo magnético da paralela, nós vamos definir, ou seja, seria um campo magnético uniforme, tá certo? Aqui nosso campo não é uniforme, mas é representado por linhas de indução magnética, tá certo, galerinha? Então, continuando aí, veja só um exemplo que nós podemos ver e identificar o campo magnético da Terra, que existe também um campo magnético da Terra, tá certo? São linhas de indução e graças a esse campo magnético nós somos protegidos de vários acidentes cósmicos, né? Não é isso? Ou acidentes espaciais, beleza? Um exemplo aí para a existência do campo magnético da Terra é a aurora boreal, tá certo? Então essa é a aurora boreal para identificar aí que existe o campo magnético da Terra. Vamos ver aqui de um ângulo diferente, tá certo? A formação aí, o surgimento da aurora boreal, beleza? Então aqui nós também podemos observar nessa direção, ou seja, nesse ângulo aqui também a formação da aurora boreal. Essa aurora boreal ela forma nos polos, tá certo, galera? Então em determinada época do ano aí, certo? Quem mora no polo aí, nos polos do nosso planeta consegue identificar e ver essa aurora boreal, beleza, pessoal? Então continuando aí, vamos ver só. Representando um ímã, tá? Um campo magnético, ele surge basicamente pela formação do ímã, certo? Nas aulas anteriores aí a gente definiu o que seria um ímã, beleza? Então nós temos um ímã qualquer na figura 6, e quando nós colocamos uma agulha magnetizada próximo desse ímã, veja só o que acontece. Essa agulha ela vai ser orientada, ou seja, o polo sul da agulha vai ser atraído aí pelo polo norte do ímã, tá bom? E aqui o polo sul do ímã vai atrair o polo norte aí da agulha, beleza? Então a gente vai definir isso aí com melhor visualização nas próximas laudas aí da nossa explicação, beleza, pessoal? Então continuando, veja só, como eu tinha dito para vocês, nós podemos representar as linhas do campo magnético, ou seja, aqui está uma representação. Essas linhas geralmente elas saem do polo norte e morrem aqui no polo sul. Um conceito bem bacana, pessoal, que você precisa entender e
guardar aí na sua memória é que aonde as linhas elas estão bem próximas, o campo magnético ele tem maior intensidade, ou seja, no ponto A o campo magnético tem maior intensidade do que no ponto C, tá certo, galerinha? Então fique aí atento a essa dica aí, tá? Então continuando, veja só, como eu tinha dito para vocês, o campo elétrico uniforme, tá aqui o campo elétrico uniforme, ele é formado basicamente por duas barras, não é isso? Polo norte e polo sul. Veja que o vetor do campo magnético ele sai do polo norte, como a gente disse anteriormente, e vai até o polo sul. Então imagine só se eu colocar um ímã nesse campo magnético, tá certo? O que vai acontecer? Vai acontecer um equilíbrio, galerinha, isso aí, um equilíbrio, aonde o polo sul ele é atraído pelo polo norte, o polo sul do ímã, desculpa, é atraído pelo polo norte do campo magnético uniforme, e o polo norte do ímã vai ser atraído pelo polo sul aí do campo magnético uniforme, tá certo? Ele atinge o equilíbrio, tá bom, galerinha? Então é um conceito importante e importante, tá certo? Então continuando aí, veja só, nosso planeta ele é um ímã, tá? Um ímã aonde o polo norte do ímã corresponde ao polo sul geográfico, ou seja, tá aqui o nosso polo sul geográfico, certo? Corresponde ao polo norte do ímã. E o polo norte do nosso planeta corresponde ao sul magnético aí do ímã, tá certo? Então, polo norte correspondendo aí ao sul magnético do ímã. Então, veja só como é que funciona o surgimento aí dos vetores. Os vetores ele nasce aqui no polo norte, tá certo? Do ímã e morre aqui no polo sul, beleza? Então, esse é o princípio geral, beleza, pessoal? Então, essa é a ideia, beleza? Então, continuando aí, veja só, o princípio do ímã. Então, veja só na nossa gravura aqui, tá certo? O rapaz aí sofrendo um acidente, dizendo o seguinte: os polos de mesmo nome, né? Ele repele-se, e polo de nomes contrários ele atrai. Então veja só o que está acontecendo aí, tá? Então imagine que o cara de azul seja o polo norte, né? E o cara de amarelo também polo norte. Então o norte com o norte vai se repelir. Então o cara aí leva um toque, beleza, pessoal? Então explicando com maior detalhe, veja só. Norte com norte ele vai se repelir, a setinha tá indicando, tá bom? Norte com sul ele vai acontecer uma atração, tá certo? Então isso é um princípio geral do ímã. E outro princípio é que quando você parte, ou seja, quebra o ímã em diversos pedaços, sempre vai surgir um polo norte e um polo sul, tá certo, galera? Então essa é a ideia do princípio aí do ímã, beleza? Então essa aí, pessoal, uma aplicação bem massa na saúde, tá bom? Ou seja, o campo magnético ele é aplicado em exame de ressonância magnética para identificar tumor, ou seja, se alguma coisa está perfeita aí na cabeça ou no corpo, tá bom, pessoal? Então é uma aplicação direta aí do conceito aí de campo magnético, beleza? Então, galerinha, essa era a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido aí o conceito do campo magnético da sua aplicação, beleza, galera? Então deixe o seu like aí, tá certo? Compartilhe o canal de Santos para fortalecer o canal. Então, galerinha, falou, até a próxima videoaula.